E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos lá para Atos capítulo 4, né? Só para contextualizar aí, no capítulo 3, Pedro e João, eles estavam lá na sinagoga, né? Lá no templo, foram orar no templo, e aqui capítulo 3 de Atos, e eles viram o aleijado e aí eles curaram, né? Em nome de Jesus, eles curaram lá o aleijado de nascença, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de Atos 4, qual foi a repercussão dessa cura. O Pedro e o João, eles começaram a falar, depois da cura, eles começaram a falar lá pro pessoal, e mais uma vez, né, os líderes do povo e tudo, começaram a questionar, e no capítulo 4 a gente vai ver isso, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Pronto. Capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Olha só, a mesma galera lá que tinha crucificado Jesus, né? Os saduceus, capitão da guarda, os romanos, tá bom? Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Ou seja, durante essa pregação lá, durante essa mensagem, né, da mensagem de Pedro, logo após a cura do aleijado lá de nascença, né, eles foram falar para a multidão, e perto de 5.000 pessoas se converteram, né, creram na mensagem. No versículo 5 agora. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer a Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Mandaram trazer Pedro e João e diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Né? Aí Pedro, mesma atitude que eles tinham com Jesus, né? Que eles chegavam e colocavam Jesus numa situação de sair perguntando em nome de quem, com que autoridade vocês estão fazendo isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha só que interessante, né? A ousadia de Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade. Imagina a pessoa prestar contas de um ato de bondade, né? Fizeram um ato de bondade e são chamados para dizer: por que vocês fizeram isso? Então, assim, não dá nem para entender, né? Prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ou seja, no nome de Jesus esse senhor foi curado, né? Esse aleijado foi curado. E este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, mais uma vez, Jesus, assim como lá no capítulo
2, no capítulo 3, ele sempre fala e cita o Antigo Testamento, né? Então, mais uma vez, Pedro ele cita aqui o Antigo Testamento, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Justamente que no capítulo 11, no Salmo 118, o versículo 22, ó, Antigo Testamento, né, que os sacerdotes, os fariseus lá conheciam muito bem o Antigo Testamento, está citado aqui, né, cita justamente essa passagem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ok? Então, assim, observa aí a autenticidade, né, o link que Pedro fala, e que ele faz com o Antigo Testamento, citando sempre o Antigo Testamento como a fonte, né, a fonte de pesquisa do próprio fariseu que está duvidando da autoridade de Jesus, né? Tá duvidando que Jesus tem poder para ressuscitar, Jesus tem poder para curar, né? E ele vai e fala justamente o Salmo 118, do versículo 22, para ver se eles lembram que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Mas eles estão cegos, né? Dá pra gente ver que eles continuam da mesma maneira que trataram Jesus, ok? E aí no versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia fazer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir. Interessante que eles começaram a discutir o que fazer para calar a boca de Pedro, né? Versículo 16. O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Tá bom? Então é isso, pessoal. Observem aí o mesmo espírito que estava lá rejeitando Jesus, né? Estava agora também rejeitando a palavra de Deus por intermédio de Pedro, né? Por intermédio de Pedro, que estava curando em nome de Jesus, E foram chamados, inclusive, a prestar contas de uma bondade. Algo absurdo, né? Se você parar para pensar, como é que a pessoa vai prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, né? Então, observem que, pelo poder do Espírito Santo, Pedro e João não se calaram, né? E continuaram a pregar e espalhar as boas novas, né? Tanto que 5.000 pessoas aqui, depois da conversa, depois que esse aleijado ele foi curado, 5.000 pessoas elas se creram na mensagem de Jesus, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez aí eu peço que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Compartilhem, comentem, tá bom? E aí nós vamos continuar falando aí dos próximos capítulos de Atos. Vamos falar da ação do Espírito Santo aí na igreja primitiva, como a gente tem falado nos últimos vídeos também, tá bom? Pois um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.